matrimoniais, quais são as raízes que nós vemos mais mencionadas, né, nos momentos de conflitos, de crises matrimoniais? Primeira coisa que é mencionada é a comunicação. Comunicação defeituosa. E isso, Magali vai falar um pouquinho de como resolver essa situação ou como conduzir melhor, tá bom? Porque a comunicação defeituosa faz você não ouvir ao outro. Não ouve nem o que ele fala e não ouve a leitura facial e leitura do coração. Magali vai falar daqui a pouco. Mas também, veja, são mencionadas como raízes dos problemas matrimoniais atitudes egocêntricas. Casais que geralmente têm as conversas dizendo: eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer, eu preciso conseguir, eu tenho direito de ser feliz, eu. Né? Atitudes egocêntricas. Pensa mais em si do que nos outros, ok? Não tem tanta facilidade de ceder a vez para o outro da família. Outra coisa, também muito levantada como raiz do problema, tensão interpessoal, que pode ser de várias motivações. Por exemplo, ter tensão interpessoal por causa de sexo. Ou sexo demais, ou sexo de menos, ok? Os casais brigam muito, têm essa tensão, discutindo a sua atuação, o seu desempenho na área sexual. Também tensão por causa de definição de papéis. Né? Às vezes a esposa está tendo que fazer uma sobrecarga de trabalhos que caberia parte deles ao marido fazer, e o marido não está ajudando. Então, essas definições de papéis, etc. Religião, quando você não tem um casal onde os dois são convertidos, você tem ali uma tensão também nessa área. Outra coisa, pressões externas. Que pressões? Olha, pressão de sogros, pressão de filhos, pressão de amigos, de outras crises também. Crises, vamos dizer, que vem da família ampliada, que a gente chama. Não é a família onde tem pai, mãe e os filhos que você tem dentro da sua casa. A família ampliada, seus tios, ou outras pessoas da família, avós, etc., que estão em crise e a crise deles pressiona a sua crise mais ainda. Né? Sogros, por exemplo, muitas vezes interferem na vida de casais jovens, pressionam. Né? Não, porque nós é que damos a ajuda financeira enquanto vocês não têm a possibilidade. E isso aí tem dado até rompimentos de casamento aos 2 anos, 3 anos de casado. Isso por quê? Justamente porque precisa trabalhar o relacionamento com sogros também. Outra raiz de problemas matrimoniais, tédio, rotina da relação, muitas vezes para-se, né? Eu casei, então atingiu o patamar. Mas calma, você atingiu o patamar para começar a construir uma casa inteira em cima desse patamar. Né? Não é para ficar parado, tédio na relação. Não, vamos cultivar novas coisas. Outra coisa, fatores socioeconômicos e de idade. Por exemplo, as expectativas, às vezes, quando eram noivos, eram de ter um patamar financeiro. Mas aí, o que acontece? Vem a vida inteira. A vida não é sempre lá para cima. Né? A vida não tem nem as subidas, apenas subidas, e nem apenas descidas. A vida tem o quê? Altos, baixos, médios, e o que é o equilíbrio de um casal? É ter mínimo de picos altos e picos baixos. É você ter altos e baixos, mas numa média. Aos poucos,
quanto menor essa senoide, né, de altos e baixos, melhor, para que na média você vai sempre sabendo administrar quando está na alta e quando está na média e quando está na baixa, porque a vida sempre trará isso. E se o pessoal achou que ia ser rico depois, porque ia dar tudo certo na profissão, gente, vocês estão no Brasil. Brasil é assim, meu irmão. Tem gente que ficou rica 20 anos atrás e que hoje está na miséria. Então, o casamento não pode depender disso. O casamento tem que trabalhar o quê? Vamos saber viver em qualquer situação da maneira como pudermos, o melhor possível, glorificando a Deus com o que somos e com o que temos. Tá? Outra coisa muito mencionada, gravidez antes do casamento. E por quê? Porque a hora que começa a dar os problemas, vem aquelas acusações. Você não me ama, você casou comigo só porque me engravidou, foi obrigada a casar comigo. Né? Não, isso é muito levantado nas crises também de casamento. Trabalho ou de mais, ou trabalho de menos. Tem pessoas que trabalham muito, exageradamente, achando que tem que comprar. Né? Você compra um apartamento, depois quer comprar outro, depois mais outro, depois mais outro. O que acontece? É mal você ter apartamento? Não, mas desde que você faça a sua lição de casa com o seu cônjuge e com os seus filhos. Tem pessoas que estão perdendo a noção, se tornaram absolutamente materialistas. E sabe o que acontece? Todas essas casas aí que você vai comprar, vai dividir tudo no divórcio, meu irmão. Entendeu? Então não pode, meu filho, não pode. Você tem desejo de ter casas? Beleza. Como é que eu estou lidando com a minha família, meus filhos? Estou dando tempo para eles? Porque se você falar, não, mas o trabalho me obriga. Tá bom, vai ver o seu diretor. Seu diretor deve estar no quarto casamento, tá? E os filhos nas drogas. É isso que você quer copiar? Então você tem que definir o que você quer da sua vida. Então, trabalho demais é problema, mas às vezes trabalho de menos é problema. Tem pessoas que desanimaram por perderem o emprego, desanimaram de procurar um novo emprego. E aí se tornam o quê? Dependentes de esposa ou dependentes de marido. Isso aí, o trabalho de menos também traz crise no casal. Então, tem que se verificar. E outra coisa que é raiz de problema é a transmissão intergeracional. O que é isso, gente? São os efeitos causados nas famílias do casal. Tá? Cada casal vem de uma família. E, às vezes, as famílias dessas pessoas do casal têm ali uma forma de resolver os problemas que seria assim, se der problema, a gente divorcia. Então, vem uma cultura na cabeça desse casal de que se não der certo, ou se eu tiver muitos problemas no casamento, eu divorcio. Então, perde o quê? Perde a noção de lutar para ser o quê? Feliz dentro da sua própria família, e aí causa um outro problema, que o divórcio e os filhos do divórcio, só nós é que sabemos, os conselheiros. Porque os livros dizem assim, não, seu filho não vai ter problema nenhum se você divorciar. Não é verdade. Quem sabe a verdade são os psicólogos, são os conselheiros, são os líderes religiosos que trabalham as pessoas, os filhos do divórcio. Então, lembre-se disso antes de pensar em separação, etc. Vamos para frente. Olha, sinais de perigo ao casamento. E eu vou mostrar esse livro, 7 Princípios para o Casamento Dar Certo, do psicólogo John Gottman, tá? Lá da editora Objetiva.
Esse John Gottman, ele fez um livro muito interessante, ele fez uma série de livros, tá? Mas nesse livro ele dá sinais de perigo aos casamentos. Olha só o que ele fala. Um sinal de perigo é quando já começa, né, aquela abordagem ríspida na conversa do casal. Você quer saber se o teu casamento está em crise ou se está caminhando para uma crise pior ainda? Então, observa essas dicas aí desse John Gottman. Primeira coisa é a abordagem ríspida. Começou, sabe, uma vez ou outra, todos nós podemos estar com a paciência lá, aquele dia foi um dia mau, né? Então você explode. Mas eu não estou dizendo um dia exceção você explodir. Eu estou dizendo aqueles casais que boa parte do tempo vivem explodindo e sendo ríspidos no dia a dia. Boa parte do tempo, ok? Então veja só, começou a ser ríspido demais quando um pergunta alguma coisa, olha, você fez aqui, eu não fiz nada, o que é nada? Sabe aquele neurastênico? É? Isso aí já está mostrando, opa, seu casamento pode estar caminhando para uma crise séria. Ele fala também que existe uma sequência problemática, isso o John Gottman dizendo ali. E ele chama de 4 cavaleiros do Apocalipse. Por quê? Porque o negócio é feio. E se o negócio é feio, ele. Deixa eu voltar aqui. Quando o negócio é feio, ele fala assim: olha, vai ser um apocalipse no seu casamento. Né? Primeira coisa que ele diz, que é a sequência problemática, é crítica. Mas não é só crítica, porque você tem a crítica positiva, tá? Olha, que tal? Você aprenda com esse erro que você fez e tal, papapá. Não, mas não é esse tipo de crítica que ele diz. É a crítica para acabar com o outro. A crítica cruel, para pisar no outro, para machucar, né? Outra coisa, segundo o cavaleiro do Apocalipse que ele diz, é o desprezo. E desprezo, ele diz, envolve o sarcasmo, o cinismo, o desrespeito, entendeu? E isso aí, quando está acontecendo, olha, a situação não está nada boa neste casal. Ninguém faz sarcasmo. Sarcasmo o que é? Você tirar, humilhar o outro, e depois, quando o outro reclama para você, você vira e fala assim: você não sabe aguentar uma brincadeirinha. Brincadeirinha, gente. Brincadeirinha todo mundo sabe o que é. Agora, humilhação, não. Então, isso é sarcasmo, ok? Então, esse tipo de situação acontecendo já vai debilitar mais ainda o casal. Terceiro cavaleiro do Apocalipse é a defensividade. O casal passa a ser defensivo. O que é? Ele se arma da defesa para quê? Para partir para o ataque. Ele ouve o que o outro fala, já armado para o quê? Dar o contra-ataque. Defende-se atacando a outra pessoa. E o quarto cavaleiro do Apocalipse é a incomunicabilidade, que é o quê? Travou. Trava, não fala mais nada. Eu estou lidando com um casal essas últimas semanas que as pessoas estão assim, não é fácil. No entanto, se você tem o Espírito Santo, sempre dá, tá bom? Agora, que as pessoas são duras, muitas e muitas vezes são. Tá? Então, veja só, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. A crítica, desprezo, defensividade e a incomunicabilidade. Né? Ficar calado. Depois disso vem o quê? A saturação, o John Gottman diz. Quando o processo gerou um trauma que faz a pessoa ficar desanimada e prostrada.
né? E isso aí, gente, é super chato, porque já vem com aquela situação de crítica, né? Gozação para cima e tudo mais. E aí vai saturando, parece que a paciência vai esgotando. Quarto, linguagem corporal. Quando você observa a conversa desse casal, ao eles começarem uma discussão, o que acontece? A pessoa tem dificuldade de respirar, né? Sensações físicas diferentes, coração dispara, sudorese, começa, né, o suor aqui debaixo do braço, não só o suor molhado, é o fedendo. Por quê? Isso é um fator orgânico, ok? Então, o nervo os nervos já estão à flor da pele e o corpo já está pedindo o quê? Socorro. Quinto, tentativas de reparação sem sucesso. O que é isso? Olha, um do casal fala assim, não, eu vou tentar pedir perdão, eu vou me humilhar, e o outro está tão possesso já de raiva, não possesso de demônio, não, nada disso, mas é possesso de raiva. A situação já está tão pesada que as tentativas que salvariam esse casamento, né, com um pedido de perdão, o indivíduo está saturado e não consegue escutar direito os apelos de paz do outro. O que está acontecendo? Olha, claramente vocês precisam de ajuda para alguém ouvir, uma terceira pessoa ouvir e traduzir para os dois o que está acontecendo. 6. Recordações desagradáveis. O John Gottman diz que até as recordações do passado do casal, que eram coisas boas, bonitas, positivas. Aquela viagem que nós fizemos lá para o Rio de Janeiro, que maravilha, tinha sol, praia, né? Mas aí, o que acontece? As recordações que eram positivas são trazidas novamente, mas só lembra do que era ruim. Olha, você lembra aquele carro quebrou justamente na estrada, indo para lá para o Rio, aquela porcaria, ficamos lá, ai, mas que droga, nosso casamento é uma droga, desde o começo, não olha as coisas boas, positivas, não, só vai lembrar das negativas, esqueceu que foi lá no bondinho, os dois se beijaram, foi tão legal, né? Mas não, passa a somente verificar as coisas desagradáveis. Está mais do que na hora de procurar ajuda externa. Quem é a ajuda externa é essa? É o pastor, né? Conselheiro. Que conselheiro? Alguém que saiba, tenha experiência, tá bom? Um psicólogo cristão, ok? Essas pessoas externamente têm experiência para poder ajudar. Você, quando vai falar com eles, você fala assim, ai não, ele vai ficar escandalizado com o meu problema. Nada disso. A gente escuta coisa muito pior do que o seu problema todos os dias. Por isso, aquilo que é muito complicado para você, às vezes é fácil para um conselheiro, para um psicólogo, para um pastor, te orientar como sair dessa crise. Ok?